salvação. Para entender mais um pouco sobre esse poder de Deus, o poder do Senhor, e para que esse poder que é para salvar, é preciso entender que o capítulo 1 de Romanos está sendo escrito por Paulo, que uma vez foi Saulo. Para que você entenda um pouco, vamos lá. Muitos conhecem, mas possa ser que alguém não conheça. Quem está escrevendo a carta aos Romanos, os irmãos em Roma, é Paulo, que uma vez era Saulo de Társio. E quem era Saulo de Társio? Um cidadão romano e judeu, um cidadão que conhecia as leis de Deus e defendia ela com unhas e dentes. Quais leis? Os livros do Pentateuco, Gênesis, o primeiro livro, e por diante Êxodo, e todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele defendia com unhas e dentes, letra após letra, lei após lei do Êxodo. E Saulo de Társio, quando o Senhor Jesus Cristo, ele deixa seu evangelho, ele deixa o que, igreja? O evangelho, seus ensinamentos, o seu poder. Por que poder? Porque Jesus disse: aquele que crê em mim e pratica minhas palavras vão ser usados com poder, vão colocar a mão em enfermos, e em meu nome enfermos serão curados, vão dar ordens a demônios, e em meu nome demônios sairão, vão em meu nome ressuscitar pessoas. Isso é o poder de Deus nos apóstolos. E quando Deus, ele é muito sério, Deus não brinca de ser Deus. Diga comigo: Deus não brinca de ser Deus. Ele tem todo o poder. Quando Jesus Cristo é levado ao céu e deixa o seu evangelho, ele transborda e reveste os apóstolos com o Espírito Santo para fazer obras maiores no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo no início da trajetória da igreja primitiva, conhecida como o caminho, agora mais não com Jesus em carne, mas com Jesus em espírito. Por quê? Porque o poder de Deus o ressuscitou. Oh glória! E eu já estou sentindo mais um poder aqui nesta noite. Que poder foi esse? O poder que ele disse: eu irei morrer, mas ao terceiro dia irei ressuscitar. E só quem tem todo o poder pode vencer a morte. Assim como ele disse, ele morre. E assim como ele disse, ao terceiro dia ele ressuscita. Aparece primeiro a Maria Madalena e a outra Maria. E pós ressuscitar, ele dá ordem: diga a meus discípulos e a meus irmãos que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de que, igreja? Poder. De que, igreja? Poder. Atos dos Apóstolos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então o evangelho de Cristo, ele tem que ter o revestimento do poder. Crente sem poder é crente medroso. Crente sem poder não crê que orar Deus cura. Crente sem poder de Deus não crê que Deus manifesta a sua glória através dele. Os apóstolos estão começando agora a trajetória. Pedro orando dentro do cenáculo, esperando o revestimento em Atos capítulo 2, quando de repente o Espírito Santo vem sobre a casa e batiza e enche a todos, e é visto por eles novas línguas essas repartidas como de fogo. Aí quem está de fora está olhando assim: o que é isso? Estão embriagados. Aí Pedro, cheio do poder, aparece na porta do templo e começa a pregar: varões israelitas, varões judeus, não digas que estamos embriagados, porque o que vocês estão vendo é a promessa que foi dita lá no livro de Joel. O Espírito Santo começa a usar Pedro
o poder, é o cumprimento, o derramamento. E disse o Senhor no livro de Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E na primeira pregação de Pedro, usado pelo Espírito Santo, 5.000 almas. Quando o crente ele tem o Espírito Santo de Deus e tem um poder, o louvor é diferente, a pregação é diferente e a oração é diferente. Mas evangelho sem poder é crente carnal. Oh, glória a Deus. Evangelho de Cristo, ele tem poder. Tem que haver a manifestação do poder de Deus. Para quê? Para que Deus seja glorificado e exaltado na terra e no céu. Aí não basta a pregação. Capítulo, se eu não me engano, o 4 ou é o 5 de Atos dos Apóstolos. Há um coxo na porta do templo. Há um que é a igreja? Um coxo. Coxo quer dizer um paralítico. E lá vem João e Pedro para o cenáculo pregar a palavra cheio do poder de Deus. Pregar o evangelho, Miguel. Não um evangelho, aquilo que o povo quer ouvir. Não um evangelho dizendo: arrependam-se, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo é o único caminho. Oh glória, eu estou sentindo o poder aumentando. Aí eles estão indo para o culto, sendo que na porta tem um paralítico. Aí Pedro não tem ouro e prata. Aí foi dito aqui: muitos estão pregando por ouro e prata, muitos estão pregando para receber dinheiro. Mas evangelho não é para ficar rico, não. Pelo contrário, evangelho é para diminuir e Cristo aparecer. Isso é e sempre será o evangelho. Aí o mendigo: Pedro, ou então nem pede, estende a mão, e quando pede, diz Atos, diz o livro: me dá uma esmola. Aí Pedro: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Para Pedro dar, primeiro ele tinha que ter fé e tinha que ter poder, porque só opera os prodígios de Deus quem acredita e quem tem o poder de Deus. Não adianta a gente orar sem fé, não adianta a gente querer orar sem crer, e não adianta eu orar sem o poder. É um poder invisível, mas é real. Aí lá vai Pedro. Aí João, eu acredito que como eles eram cheios, aqui é um pensamento meu: Pedro, vai a tua vez, eu já curei uma ali no caminho, agora é contigo. Através de mim Jesus já me usou. Vai, vamos, vai Pedro. Pedro, olhe para mim, homem. Fixe os olhos nos meus olhos. Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. E isso eu digo em nome de Jesus Cristo Nazareno: levante e anda. Na mesma hora o paralítico levanta, salta e dá glória a Deus. Porque ele tinha algo da parte de Deus. Segue ainda a trajetória dos apóstolos. A início o evangelho vai crescendo. Eu vou falar de Saulo de Tarso. O evangelho vai crescendo. O evangelho vai ganhando número. Pessoas vão se convertendo, abandonando a vida pagã, abandonando os deuses pagãos, abandonando a lei que mata e passando a conhecer a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a crer na vida eterna, a crer na salvação da parte de Deus. Mas vai vir um milagre maior. Uma menina, ela vem a morrer. E quem é chamado para orar? Pedro. Pedro chega na casa e faz quase a mesma coisa que o mestre faz quando chega na casa de Jairo. Está um monte de gente chorando. A mãe, o pai chegou com Jesus. A mãe está chorando, pessoas agoniadas. Jesus pega, bota tudinho para fora, só fica João, Pedro e Tiago, a escola apostólica, para aprender e fazer o que o mestre faz. E ele chama a mãe e o pai: vocês ficam aqui, vem cá agora. E ressuscita a filha de Jairo. Aí Pedro, vendo aquela situação, ele diz: todo mundo que está chorando para fora. Isso aqui é já dizendo: quem não crê pode sair, porque o que eu vou fazer é para quem crê. Para ver milagre tem que crer, meu amigo. E está aqui um varão na sua frente que só faz aquilo que crê.
E quem não crê, eu também faço aquilo que Deus manda. Se Deus mandar sair, eu digo, ei, se retire, porque o que Deus vai fazer é grande, viu? Aonde Deus me manda e me envia, o que mandar eu fazer, assim eu faço. Aí ele manda tudinho, que está chorando, que está vendo a derrota, que não crê no milagre, sai! Se ajuda. Antes de ir lá na menina orar, ele vai ter uma particular com Deus. Ele, Deus, eu acredito que ele, na sua oração antes de orar na menina, Deus, o poder eu sei que tu tem todo. A vontade é tua e soberana. Estou aqui. A menina está ali. Eu sei que ela dorme. Assim como tu fez, eu presenciei que eu vou lá em teu nome. E é no teu nome, ela vai ver. Se ajoelha do lado da cama, chama o nome da menina, chama ela pelo nome, e a menina ressuscita. Está escrito em Atos. Me foge agora o nome da menina. Talita, irmã França, Deus seja louvado. Deus abençoe, irmã França. Talita. Aí ela levanta os pais. Aí imagine quem está vendo o milagre. Meu Deus, que poder é? Aí se converte pai, mãe, filho, cachorro, gato, papagaio. Todo mundo agora se converte a Jesus Cristo da casa. Por quê? O Evangelho é poder de Deus e salvação. O poder é para salvar, ou seja, através do milagre o povo se converte. Vamos lá. O número cresce. Absurdamente cresce o número de cristãos e seguidores de Cristo. E Cristo já no céu, através dos apóstolos. Aí Saulo de Tarso resolve querer parar a obra. Resolve querer perseguir aquilo que é de Deus, o Evangelho, o poder, o caminho da salvação. Matando a fio de espada a Tiago. Deus permite, Tiago é morto. Ele presencia agora também a morte de Estevão. Porque Paulo ele tem um conceito que era Saulo, que era o antigo aliança, a antiga lei, para defender com unhas e dentes. E o cristianismo, o evangelho, o caminho crescendo absurdamente. Deixa eu te dizer algo, tudo que cresce espiritual e físico vai ser perseguido. Não pense que alguém vê você caminhando na igreja, alguém vê você seguindo a Jesus, alguém vê você crescendo espiritualmente, alguém vê você galgando coisas grandes, vai começar a lhe perseguir. Isso é para tudo na vida. Glória a Deus. Enquanto você está com um carrinho velhinho, ninguém olha, mas quando tu começa a trocar de carro, começa uma perseguição. Enquanto tua casa é uma casinha pequenininha, ninguém olha. Aí quando tu começa agora a comprar uma casa grande, com muito trabalho, muito suor, muito esforço, aí começa a perseguição. Isso eu estou falando para a vida humana, a vida de todos. Aí quando alguém começa a conquistar coisas, começa a perseguição. Glória a Deus. Se tem algo que eu estou aprendendo com a vida, e eu falei, eu quero ter aquilo só que é necessário. Não tem para que estar de Hilux, HB20, não. Ah, é bom, não tem para que, porque tudo fica. Eu quero ter só o meu conforto e um 4 rodas que leve o povo e busque o povo, somente. Não tem para que modernidade, algo demais, porque vem um ladrão e rouba. Vem a ferrugem e consome tudo. O simples. Popularzinho, que ande, que leve o povo, que busque o povo, que ajude minha família, simples. Mas o que eu torno a falar é tipo, tudo aquilo que começamos a crescer, ou espiritual, ou físico, começa a ser perseguido. Eu vou falar um caso que eu acompanhei no noticiário. Se eu não me engano, em Igaraçu, eu estava trabalhando ainda de promotor de vendas no atacador de Igaraçu, e saiu no noticiário um homicídio que passou em todo o Pernambuco, se brincar em todo o Brasil. Casa de ração, concorrentes, sendo que uma dava mais movimento do que as outras. Aí o dono da outra contratou alguém para mandar matar a dona daqui vendia. Ou seja, a outra estava crescendo, e persegue ao ponto de mandar matar. Você acha que isso é novo? É não. Vai para a vinha de Acabe, a vinha de Nabote. Acabe era rei de Israel.
Troncho era rei, casado com uma mais troncha que ele, Jezabel. O camarada troncho casa com uma pior ainda e leva tudo à ruína. Dentro do templo bota uma estátua lá dos deuses pagãos. Aí a Jezabel não tem o que fazer, se embeleza um dia, passa pela vinha de Nabote. E o que é vinha? É uma plantação de uva. Ela vê uma plantação de uva muito bonita, frutífera, e diz: eu quero. Ao ponto de mandar matar Nabote. Fez uma injustiça. Por quê? A vinha de Nabote era bonita. Aí foi desejada, foi cobiçada, foi perseguida ao ponto de levar Nabote à morte. Porém, Deus viu. Aí Deus depois cobrou a situação, assim como todos os casos. Mas vamos adiante. Voltando para Saulo de Tarso e o crescimento do Evangelho. O Evangelho está crescendo, ganhando vidas, pessoas se convertendo, abandonando as tradições, abandonando os fariseus, abandonando o judaísmo e passando a seguir a Jesus Cristo, o único que salva e que tem todo o poder. Sendo que isso começa agora a incomodar. Aí um vai pegar Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso, tu tem que parar com isso. Tu tem que matar os crentes. E começa pelo líder, começa com Pedro, porque matando o líder, assim como nós matamos Jesus, vai parar. Mas deixa eu lembrar algo para Satanás ouvir mais uma vez: quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais mata, mais dá crente. Assim como no passado acharam que mataram Jesus, parou o crescimento que nada. Olha discípulos de Jesus aqui até hoje. Olha Jesus ganhando discípulos até hoje. Na rede social, aonde for, Jesus continua ganhando vida. Glória a Jesus, aleluia. Matamos Jesus, acabou a história da igreja, acabou nada, foi aí que começou. Bora perseguir Pedro, é aí que começa a crescer. Oh glória, crente começa a te alegrar. Quando tu começar a ser perseguido é porque tu vai dar fruto. Quando começar a ter mais luta é porque tu vai ganhar alma. Então começa a glorificar Deus nas perseguições. Não queria falar isso não, mas vou falar. 2023 vai apertar para crente. Agora crente mesmo, não é crente que se diz crente e na hora não tem fé. Vai ter perseguição. Não é porque eu estou falando, não, é porque o Espírito está falando. E não é porque só eu digo, não, é porque a palavra aponta para isso. A perseguição vai aumentar, mas não é para nos matar não, é para nós ganhar mais almas. A perseguição é para nós ganhar, é para nós dizer: vocês não estão perseguindo, não é a mim, vocês estão perseguindo a Jesus Cristo que vive. E dele eu não me envergonho, jamais. Aí lá vem Saulo de Tarso, mata Tiago, presencia a morte de um diácono cheio do poder, Estevão, porque a Bíblia diz que o diácono Estevão, independente da posição, ele não era apóstolo, ele não era presbítero, ele não era evangelista, ele era um diácono, mas era cheio do poder. Quando pregava com autoridade. Quando abria a sua boca, Deus enchia ele de tal maneira que até a terra começava a louvar a Deus, de tanta autoridade que o rapaz tinha. E Estevão agora vai ser morto. Ele vai ver o céu aberto e Saulo de Tarso vai presenciar esse homicídio. Acham que parou, continua a crescer. Aí Saulo de Tarso sabe que em Damasco o número dos cristãos ou dos seguidores de Jesus só tem aumentado. Aumentou, Miguel. O V8 está ganhando vida. O V8 está se convertendo. Aí pedem carta para Damasco. Quem pede? Saulo de Tarso, matador, perseguidor de crente. Até então, Saulo estava na dele. Saulo não entrava na história do Evangelho. Quando ele está a caminho de Damasco, aquele que vive, que foi morto e que está vivo para sempre, que está aqui dentro dessa igreja,
Ele vê que Saulo está determinado em parar aquilo que não tem como parar. Mas ele já estava derramando sangues inocentes, que Deus assim também havia permitido, o qual eu citei o nome de Tiago, de Diácono Estevão e de muitos outros que não foram mencionados. Sendo que no caminho do Damasco, Deus não vai mandar anjo não, com poder não. O próprio poder vai cercar Saulo de Tarso. Glória, aleluia. O próprio poder. Quando ele está em seu cavalo, praga lá. Não era pangaré não, era cavalo. A caminho de Damasco, com sangue na boca para matar crente, o grande poder de Deus cerca ele com uma grande luz, ao ponto de derrubar ele do cavalo. Sabe o que é derrubar do cavalo? É quando o cavalo, eu já montei, já tive uns pangarezinhos. Aparece algo na frente, ele dá aquela empinada assim. E para aparecer algo na frente do cavalo, para ele assustar, tem que ser maior que o cavalo. Sendo que quem apareceu foi o poder e o grandão. Glória, aleluia. O criador do cavalo e o grandão, que os pés tocam a terra. Quando a luz raiou como grande, o cavalo fez, não tem como passar não, que o criador está aí. Empinou e derrubou Saulo. E quando Saulo cai, o poder deixa ele cego. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo. Para perseguidor de crente, tem que ter encontro com o poder de Deus. O evangelho é poder. Cega Saulo, cegando, irmãos. Ele enxergava, a Bíblia diz que ele ficou cego. E de repentemente a voz do mestre, eu estou com o livro aberto em Romanos 1. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele escuta essa voz. Agora o interessante é que os soldados romanos que estão com ele não escutam. E ele diz: quem és, Senhor? Sou eu, a Jesus Cristo, a quem tu persegues. Tu não estás perseguindo, não é só crente não, tu estás perseguindo a mim, Saulo. Jesus Cristo. Aleluia. Por que me persegue, Saulo? Aí o poder e o próprio Jesus se aparece a ele. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O perseguidor agora vai se transformar em pregador. Ele continua cego. Jesus ainda diz a ele: duro é para ti recalcitrar contra meus aguilhões. Eu vou fazer o seguinte: não está perseguindo, vou te usar para pregar o evangelho. Aquele que matava. Gente, pregar é uma coisa, falar de Saulo de Tarso é uma coisa, mas você consegue nesse momento ir para essa cena. Aquele que está indo com uma espada bem grandona para ir matar crente, tem agora um encontro com Jesus Cristo, e agora ele não é mais perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Sendo que antes dele ser perseguido, ele fica orando 3 dias. Quantos dias orando, Miguel? 3 dias. Para que ele seja revestido do Espírito Santo e para que ele seja curado. Não é 30 minutos de oração não, que muito crente hoje faz. 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos. É 3 dias orando de joelho, na casa, em tal casa. Aí o poder, Jesus Cristo vai se revelar a outro profeta, outro discípulo, Ananias. Ananias, levante-se. Sim, Senhor. Vá à rua direita, casa tal, no bairro tal, em Damasco, que lá você vai orar, impor a mão. Impor o que, igreja? A mão sobre Saulo de Tarso, que está cego há 3 dias. Sobre quem, Senhor? Saulo de Tarso. Mas, Senhor, logo Saulo de Tarso é
eu o escolhi e ele vai pregar o evangelho do poder. Fala dele. Aí o poder de Deus em Ananias, utilizando. E deixa eu dizer algo também para nós. O Espírito Santo precisa de um vaso para que o poder seja usado. Foi assim desde o princípio. Abraão foi um vaso. Isaac foi um vaso. Jacó foi um vaso. José do Egito foi um vaso. Moisés foi um vaso. Josué foi um vaso. Todos os antepassados foram vasos para serem usados pelo poder de Deus. O Espírito Santo precisa de vaso. Tem vaso aqui nessa noite? Glória, aleluia. Para que seja usado. Aí lá vai Ananias para impor a mão sobre Saulo de Tarso, para que ele seja curado, as escamas dos olhos caiam e sua visão volte. Conhecemos essa parte. Ananias vai e obedece, porque vaso obedece, vaso não faz o que quer. Deus mandou. Glória a Jesus, aleluia. Pode ser a pior pessoa do mundo, perigoso do mundo. Deus mandou, ele vai. Ananias até fez, poxa, logo o Saulo, ele já matou tantos, pode matar a mim, Jesus. Mas Jesus fez, vá, porque eu estou mandando. Ele vai. Ele vai. Chega lá, ele ora, Saulo é restituído e Jesus muda o nome dele para Paulo. Aí agora, como Paulo, ele é um vaso escolhido, porque ele é judeu, cidadão romano e israelita. Ele tem 3 nacionalidades. Aí a carta agora ao qual nós abrimos, ele está onde? Em Roma. Vê que loucura agora. Quem mandava perseguir a Jesus era Roma. O imperador. A carta que ele recebeu para ir a Damasco veio de quem? Do governo de Roma, do império de Roma. E agora Paulo, não mais Saulo, prega em Roma. Os romanos, ao ver aquilo, como é que esse homem se converteu? Aí ele começa a abrir a boca cheio do poder. Meus irmãos romanos, quando vocês me deram ordem e carta a Damasco, eu mandei e montei meu cavalo e fui com soldados. Eles estão de testemunha. Eu estava a caminho, quando no caminho de Damasco, uma forte luz com um grande poder me cercou e me cegou. Glória a Jesus, aleluia. Começa a testemunhar o que Jesus fez na vida dele. E aquele que perseguia Jesus começa a pregar em Roma. E Jesus tinha muita alma para ganhar em Roma, através de Paulo. Os irmãos romanos vão crescendo com a pregação, sendo que Paulo vai perceber o seguinte, que alguns dos irmãos vai ter vergonha do Evangelho, onde lemos, versículo 16. Quando ele vem dizer, não me envergonho do Evangelho, é porque agora ele está vendo com seus olhos que alguns estão se envergonhando do Evangelho. E que vergonha é essa? Que o Evangelho é vida eterna, que o Evangelho é crer num Jesus que morreu e ressuscitou. Aí muitos perguntam aos romanos, cadê Jesus? Jesus me deu um sinal. Esse Jesus que tu prega, romano, cadê Jesus? É preciso só crer, só acreditar. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu que já sou evangelho, que o evangelho de Cristo está em mim, não preciso provar nada para ninguém. O que eu preciso é só crer que Jesus está vivo na minha vida. Eu só preciso é crer que eu sou seguidor e que Ele ressuscitou dentre os mortos no poder de Deus. Acabou-se. Glória a Deus. Eu não preciso provar para ser ninguém. Mas os irmãos em Roma estavam se afastando ou se envergonhando do Evangelho. O capítulo 1 fala, Paulo, servo de Cristo, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido antemão por meio de seus profetas. Nas Escrituras Sagradas, seus profetas
acerca de seu filho como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Só ressuscita dos mortos aquele que tem todo o poder. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência de quem vem pela fé. Escuta isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Obedecer a Jesus Cristo, um único povo. Não tem Brasil, não tem Argentina, não tem Venezuela, não tem América do Sul, do Norte, Central, não. Deus está fazendo um único povo através de Jesus Cristo pela fé. Todos somos irmãos, brasileiro, japonês, chinês, agora através de Cristo Jesus e pela fé. Aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé. Vocês também, vocês quem? Eu e você. Somos chamados para pertencer a quem? A Jesus. Crer em Jesus. Acreditar em Jesus. Aí para isso, para muitos é motivo de vergonha. Seguir Jesus para muitos é motivo de vergonha. Mas para essa igreja aqui não. Porque Jesus vive. Porque Jesus Cristo reina. Porque Jesus Cristo tem todo o poder. Estou querendo parar. Falta 5 minutos. Eu vou terminar no tempo. Para muitos isso é motivo de vergonha. Muitos amigos de irmãos romanos, quando souberam, não é diferente de hoje, auxiliar Josué. Quando alguém se converte, muita gente deixa de ser amigo. E deixa eu te dizer algo, isso não é amigo. Porque amigo de verdade vai aplaudir, vai dizer: estás seguindo o Rei dos Reis. Estás seguindo aquele que foi morto e que vive agora para sempre. Vai em frente, meu irmão. Esse é teu amigo. Mas muitos irmãos em Roma não. Os novos convertidos não era diferente de hoje não. Quando chegava muita gente, você é crente, vamos sair daqui. Porque assunto de crente é santidade, é céu, é falar que Jesus ama, que Jesus cura. E muitos dizem: tu fala desse Jesus. Que Jesus? As outras religiões também falam. Mas a diferença é o poder. Quem fala com o poder de Deus é diferente. Quem fala com o poder de Deus e tem o poder de Deus, quando alguém chama, irmão, tem alguém endemoniado. Se o poder estiver sobre mim, daquele que vive, não tem demônio do inferno que fique de pé diante do poder. A Bíblia diz que lá vai Jesus a Gadara, e quando ele pisa na terra, os demônios se prostram diante dele e diz: viesse nos atormentar, filho do Altíssimo. Glória a Deus. Não tem demônio. Ah, você achou Jesus fraquinho? Eu vou te lembrar algo que aconteceu no período de Samuel. Samuel era jovem. Eu estava assistindo por esses dias e lendo a Bíblia. Samuel era jovem. O sacerdote Eli estava afastado do evangelho. Os filhos do sacerdote também estavam praticando coisas que não era para praticar. Aí usaram a arca como amuleto. Leva a arca para a guerra. Perde a arca da aliança. Os filisteus, quem igreja? Leva a arca como troféu, sendo que eles fizeram algo muito errado. Pegaram aquilo que é santo, que tem todo o poder, e botaram dentro do templo de Dagon. É a parte que eu amo. Tá os dois, a arca que tem todo o poder e Dagon de frente para a arca. Os sacerdotes saíram, está escrito lá em Samuel, podem ler, chegar na sua casa. Quando saíram de madrugada, que é onde a batalha espiritual é travada, Dagon cai com o rosto em terra diante da arca. Fica lá. Aí de manhã, correria dos sacerdotes, a notícia: aconteceu algo estranho dentro do templo de Dagon. Foi o quê? Ele caiu e estava com o rosto prostrado aos pés da arca dos hebreus, dos israelitas. Deve ter sido um tremor de terra, porque todo mundo dá desculpa para o poder de Deus, né? Inventa uma desculpinha. Fique de pé que eu vou terminar. Fique de pé. Vou passar do horário não. Pode ficar de pé. Já fechei a Bíblia.
outro dia, por causa da desculpa, levantaram o Dagon, botaram o Dagon em pé de novo. Porque Deus derruba ali a estátua do adversário, aí vai alguém e levanta, né? Aí Deus está bom. Segunda madrugada, Dagon cai de novo, sendo que quando o Dagon cai agora, quebra a cabeça, quebra braço, quebra a perna, só fica o restinho da parte do meio de Dagon assim, ó. E a arca. Aí eles, o zum é que é a arca dos israelitas. Não, né? Aí eles cantando vitória, porque tinha vencido uma guerra, levou a arca ainda e vamos preparar o ataque. Vamos perseguir a igreja, vamos matar os israelitas, vamos perseguir a Deus. Ninguém vai perseguir ninguém. Pesou a mão sobre os filisteus. Veio o que, irmão? Veio uma doença que o exército todo, de ponta a ponta dos filisteus, não se envolveu ninguém. Glória a Deus. Ficou tudo doente. E olha, quando a mão de Deus pesa, só quando Deus manda orar. Sai da frente, Satanás. Enquanto Deus não manda orar, é ai e ui. Ai de quem persegue a igreja. Enquanto Deus não manda a igreja orar, fica no ai e no ui. E deixa eu dizer algo que Deus está mandando agora aqui eu dizer. Ai de quem toca na minha igreja. Glória a Deus, aleluia. É ai e ui. Ou se converte ou desce. Porque a igreja verdadeira tem dono. Glória a Deus. O evangelho é poder, é milagres. Mas os milagres não é só para a gente glorificar e exaltar, não. Aqueles que recebem os milagres, a salvação. E eu tenho algo profético para essa igreja. Ano de milagres nessa igreja. A gente já presenciou grandes coisas em 2022. Se Jesus não voltar hoje, é ano de milagres da parte daquele que vive. Ele vive, ele não mudou, o poder é o mesmo. Paralítico, se ele quiser, levanta. Cego, se ele quiser, enxerga. Surdo, se ele quiser, ele faz ouvir. Mudo, se ele quiser, ele faz falar. Glória a Deus, aleluia. Basta uma palavra dele. Oh, glória. Oh, aleluia. Disse o centurião: uma palavra tua, e quem está na minha casa vai ser curado. Glória a Deus. Basta uma palavra desse evangelho de Jesus Cristo e o poder de Deus se manifestar, a cura, a libertação e a salvação. Glória, aleluia. Deixa eu te dizer algo para encerrar. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Você, já que é cristão, não se envergonhe, lute, persevere. Eu tinha mais conteúdo, mas a hora voou. A hora voou. Eu tinha lá em 2 Timóteo para falar, Paulo instruindo a ele, mas não vou porque a hora voou. Foi até aqui. O Espírito Santo ainda está muito presente, mas foi até aqui. Mas o que eu digo é: não se envergonhe. Se envergonhe da sua natureza pecadora. Isso devemos nos envergonhar de que o que a irmã Vânia falou. Não somos santos. Por quê? Porque dia após dia a gente erra e entristece aquele que habita, aquele que é santo. Aí disso eu me envergonho, dessa natureza pecadora. Disso eu tenho vergonha quando eu cometo qualquer erro. Eu digo: meu Deus, eu luto, eu tento, eu quero acertar, abandono, mas quando eu cometo outro erro, era isso também que Paulo instruía: pobre homem, pecador e miserável eu sou. Glória, aleluia. Disso eu devo me envergonhar. É dessa natureza. Mesmo aqui. Está chegando a festa das trevas. Tudo bem. Muitos crentes que se dizem crentes dão uma desculpa de carne é fraca. Eu não vejo que carne é fraca. Carne é fraca, a Bíblia diz, mas o Espírito é forte. Se eu andar no Espírito, eu vou me envergonhar de toda a prática pecaminosa. Você vê o número de policiais, é uma guerra. Você vê o número
nos hospitais de feridos é guerra, ambulâncias. Sabe o que é isso? É batalha espiritual. Porque quantas práticas, vou falar, prostituição, homicídios, adultérios, vixe, carnaval, vixe, não tem famoso certo, não tem dinheiro certo, o pecado é sobre todos. Aí, em 4 dias, o desmantelo, não só em Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraíba, onde for, onde tiver essa desgrama da festa da carne, é a prática do pecado. Aí isso fede a narina de Deus. Aí sendo que o período da graça é Deus. Se Deus assim disser que vai visitar, Deus visita. Mas se não, Deus deixa entregue ao pecado. Está tudo lá na mamaceira. Aí o salário do pecado é a quantos? Depois. Pode ver. Não precisa nem a quarta-feira de cinza. A gente vai ver no noticiário. Morreu não sei quantos. Morreu fulano. O salário do pecado. Em 4 dias, pessoa que não bebe passa a beber. Pessoas que não usam droga passa a usar droga. Pessoas que não se prostituem passa a ter milhões de homens. E homem que não se prostituía passa a ter milhões de mulheres. Aí quando vê, pega doenças. Aí o salário do pecado é a morte. É a morte. Porque o que ele não fazia, tá? Praticando. Aí o pecado vai conduzir à morte. Aí não se envergonha desses atos, mas do evangelho quer se envergonhar. Deixa eu dizer algo para encerrar. No dia do juízo, aqueles que se envergonham do evangelho, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque você me negou. Aqui está tudo, ó. Não adultera, não faz feitiçaria, não fala dos irmãos, foi falado aqui da língua, não fala dos vizinhos, ama teu próximo. Aqui está tudo como a gente deve viver. Tenha uma só esposa, tenha só um marido, viva certinho. Ah, me envergonhei, Jesus, foi adúlteros na minha presença, diante do trono, um por um vai começar a ser julgado. Aí naquele dia vai querer perdão, mas vai ser sem perdão. Então, enquanto é tempo, você que está afastada do Senhor, ou você que nos acompanha na rede social também, que está afastado do Senhor, não é tempo de se envergonhar do Evangelho de Cristo. É tempo de se envergonhar dessa natureza pecaminosa. E não dê desculpas para o Senhor Jesus. Muitos crentes, quando chega essas épocas de qualquer festa do mundo, é dar desculpinha. Não vigiei, foi o demônio, E demônio é maior do que Deus. Nunca foi, nunca será. Deus é maior do que qualquer demônio. Amém? Amém. Até aqui, não mais adiante. Por favor, Miguel, auxiliar.